De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil registrou mais de 160 mil atendimentos a vítimas de violência contra a mulher nos 2 primeiros meses deste ano. 8.500 pessoas, 8.000 pessoas e meia foram presas, 45 mil denúncias foram apuradas e 56 mil inquéritos foram instaurados em todos os estados do país e no Distrito Federal. Os números são alarmantes, é triste, né? Mas você sabe quais são os diferentes tipos de violência contra a mulher? Para falar sobre o assunto, eu converso agora via Skype com a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutora Raquel Kobashi. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Muito obrigada, é um prazer conversar com vocês. Um prazer é todo nosso. Raquel, a gente começou falando um pouquinho sobre os dados, logo nos primeiros meses, do ano. O que isso significa? A gente tem uma ideia se aumentou demais os casos, se esse período, só esses 2 meses, já é um número muito assustador? O que a gente tem para falar sobre isso? Infelizmente, a violência contra a mulher, ela permeia os números e os dados, eles estão ali, hora aumentando, hora diminuindo. A gente não tem uma noção do que aconteceu agora no período de isolamento social, até porque muitas mulheres elas são impedidas até de utilizar os dispositivos eletrônicos, como a internet, o celular, para poder denunciar. É uma realidade triste que, por mais que estejamos aí anunciando e falando das punições contra aqueles agressores, essa violência parece não acabar. O que a gente percebe é que a violência contra a mulher ela pode ser caracterizada como uma pandemia da humanidade. Então, a gente percebe que, por mais que tenhamos meios de coibir e de punir aqueles agressores, se a gente não tiver um trabalho de educação social no seio familiar, esse tipo de crime ele nunca acabará. Isso é muito triste e as pessoas pensam muito, quando elas vão falar sobre violência contra a mulher, sobre a agressão. Mas existem vários tipos, desse tipo de violência contra a mulher. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. As violências mais comuns são as violências físicas, que a gente percebe, que são aquelas que dão marcas e que tem como resquício aquelas mulheres que são espancadas e tem aquelas marcas visíveis. Mas temos a violência psicológica, a violência econômica, patrimonial, temos a violência moral, aquela que atinge a honra, tanto objetiva como subjetiva da mulher. Temos, então, uma série de violência contra a mulher que muitas vezes elas são de nuance gradativa. Inicia-se primeiro como uma violência moral, verbal, psicológica, até aquelas agressões físicas, para finalmente culminar na violência, infelizmente, contra a vida, que são os feminicídios, e que muitas vezes as mulheres acham que não serão vítimas. Então, todo relacionamento em que a mulher percebe uma situação de violência, seja ela moral, em que ela está angustiada, há necessidade de cortar o vínculo desse relacionamento para que essa mulher não seja mais uma estatística nos números de feminicídio. E às vezes, Raquel, eu acho que a ideia que a mulher tem é que aquilo vai passar, ou que aquilo foi pontual, não foi só uma vez, e ela vai deixando aquilo acontecer. Eu estava vendo alguns tipos de violência e eu fiquei bem curiosa, e eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho para as pessoas sobre a violência patrimonial, porque eu achei bem interessante a forma como acontece e às vezes as pessoas não percebem. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. A violência patrimonial é quando, mesmo muitas vezes, a mulher ela é dependente economicamente daquele agressor, e aquele agressor ele coíbe aquela mulher ao impedir que aquela mulher possa exercer algumas atividades, até cerceando a liberdade daquela mulher no quesito poder e influência financeira. Mas tem situações em que a mulher é um respaldo familiar, ela sustenta aquela família, e aquele agressor a gente não pode falar roubo, mas ele se apropria do dinheiro daquela mulher, muitas vezes sendo ela que sustenta toda a família. E aquela mulher ela está psicologicamente vinculada àquele agressor, não conseguindo sair daquele ciclo de violência. Nossa, isso é bem complicado, porque a gente vê
As pessoas, quando elas estão, né, casadas ou namoradas, as pessoas querem que tudo dê muito certo. E o amor fala muito alto, né? E às vezes existe amor só por um lado. Geralmente, quando existe essa violência, a gente tem um sentido de posse, né? E posse não é amor. Então, você em casa, isso tudo que a gente está ouvindo a Raquel falar, é muito importante você perceber, né? E observar que se você está assim, descontente com algo, sentiu um ruído nesse relacionamento, deu aquela coisa assim, será que o que eu estou passando realmente é correto? Observe, tá? Porque quando você não está bem, é igual ao nosso corpo. Quando o nosso corpo não está bom, alguma coisa ruim está acontecendo. E é mais ou menos por aí, né, Rá? Não, com certeza. Então, o que a gente pode falar para as mulheres que não entrem naquele ciclo de violência, naquele relacionamento abusivo, porque muitas vezes, quando a mulher está inserida, ela não se enxerga inserida, ela está emocionalmente já refém e vítima, e eu até faço uma comparação com aquela pessoa que é dependente química do uso de drogas. Aquele relacionamento, ele é uma droga que só vai ser nocivo para aquela mulher, mas ela não consegue psicologicamente sair daquele relacionamento, por pior que esse relacionamento possa fazer, inclusive colocar em risco a vida dessa mulher. Raquel, a gente também está falando bastante do lado, né, homem, mulher, marido, morando na mesma casa. Mas a gente também sabe que existe essa violência, por exemplo, nos metrôs, quando as mulheres estão lá, né? É um tipo de violência. Até mesmo pela internet, pessoas que não conhecem as mulheres pessoalmente, mas que de repente vê alguma coisa na rede, ou vê que é uma mulher forte, faz ameaças, né? Calúnias, de repente você começa a ter medo de sair de casa. Como se portar numa situação dessa? Como é que eu consigo reunir provas, por exemplo, para chegar e denunciar essa pessoa? Quando a gente fala que muitas vezes a gente vive numa sociedade machista e estruturalmente patriarcal, que até mesmo a misoginia, a gente pode falar que é um padrão de comportamento, faz com que esses crimes eles sejam comuns e as pessoas se adaptam e aceitam esses crimes contra as mulheres de uma forma comum e natural. É importantíssimo o trabalho da imprensa ao conscientizar todos para que não fiquem inertes, não fiquem omissos, não sejam coniventes com esse tipo de comportamento. Então, em um primeiro momento em que se depara com esse certo tipo de violência, a denúncia é o primeiro passo. Denunciar aos órgãos públicos a mulher que é vítima de violência. E todos nós somos responsáveis para denunciarmos. Não existe essa situação que somente a vítima deve denunciar. Todos nós que fazemos parte da sociedade somos também responsáveis para combater esse tipo de crime. E a gente sabe que às vezes acontece da mulher denunciar e ela tem que voltar para casa. Como que ela faz uma situação dessa? A gente sabe que tem várias ONGs que ajudam as mulheres e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a segurança de poder fazer essa denúncia ou de alguém, um vizinho que tenha percebido e que está com receio de falar. Porque às vezes a pessoa fica presa dentro de casa, ela não tem comunicação e as pessoas estão vendo aquilo acontecer. Como que a gente consegue ter uma segurança disso tudo? Com certeza a gente não tem a segurança, até porque uma realidade é a implementação de políticas públicas, outra realidade é se essas políticas públicas forem implementadas. Existe um rol, um leque de proteção àquela mulher vítima de violência que muitas vezes os poderes públicos não asseguram realmente a integridade física daquela mulher a partir do momento que, por exemplo, o déficit de policiais civis aqui no estado de São Paulo supera 14 mil. Como a Polícia Civil do estado de São Paulo, com déficit absurdo, conseguirá fiscalizar o cumprimento de repente, as protetivas de urgência ou acompanhar aquelas vítimas de forma individual, se ela realmente está sendo protegida, aqueles crimes serem investigados de forma eficaz, rápida, se a gente tem, por exemplo, um policial que exerce a função de 4 ou 5 policiais. Então, a gente tem que, sim, ter um choque de realidade, inclusive daqueles gestores que foram eleitos pelo povo, e não ficarem só no âmbito das narrativas e promessas, que essas políticas sejam realmente efetivadas e que dê estrutura para que os poderes públicos, no caso, para que a Polícia Civil do Estado de São Paulo possa trabalhar de acordo com a sua potencialidade. Muitas vezes, a gente não consegue prestar um serviço de excelência por falta de estrutura do governo, para que a gente possa, assim, proteger a vítima, a mulher, vítima de violência doméstica. Não adianta abrir
várias delegacias da mulher 24 horas, se dentro daquelas delegacias a gente não tem policiais para que possa proteger e investigar. Então, aqui é um alerta e eu exijo, e é uma forma de exigir que o governo tenha responsabilidade e comprometimento real com o povo, com a população do seu estado, do estado que o elegeu. E não só prometa e fique naquele âmbito de marketing de algo não feito. Então, isso eu reputo um ato doloso e irresponsável, não só no não cumprimento de suas obrigações. Com certeza. A gente tem uma perguntinha de WhatsApp também, vamos fazer aqui. Doutora, não gostaria de me identificar, mas tenho uma dúvida. Como uma mulher que depende financeiramente do seu agressor deve agir quando enfrentar situações de violência doméstica e familiar? E aí, Rá? Sim, é muito difícil. É óbvio que a gente sabe que cada contexto individual, fático, vivenciado de violência é muito doloroso, não só no aspecto financeiro, como também emocional, mas aquela mulher que ela é refém financeiramente e acha que ela deve, então, sofrer a violência por depender economicamente daquele agressor e seus filhos também, não ache dessa forma. Existe a lei, existe a situação de divórcio, daquele agressor, se ela é dependente financeiramente, continuar também prestando a sua obrigação, que é sustentar aquela vítima. Então, realmente não aceite a agressão por depender financeiramente. Procure os seus familiares, procure também a sua independência econômica para você tomar uma coragem e sair desse ciclo. Mas esse ciclo de violência não pode ser determinante à dependência financeira e econômica. O que você acha, né? Você falou bastante sobre as políticas. Eu acho que quando a gente vai, né, às eleições, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente vota e o que a gente está ouvindo e anotar mesmo se aquilo está realmente sendo feito, que é um defeito que nós todos temos, né? Mas o que mais você acha que falta? Você acha que a gente está caminhando? Já melhorou alguma coisa? A gente melhora, mas ao mesmo tempo a gente percebe que há um retrocesso quando interesses espúrios são colocados à frente da real defesa da mulher que é vítima de violência. A gente vê muitas narrativas políticas para poder ter um ganho, um capital político de repente, e a gente não vê que de fato a implementação. Quando eu falo de implementação de políticas públicas, eu vou restringir no âmbito da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que faz parte do sistema de justiça criminal que combate a violência contra a mulher. E esse ambiente eu tenho pleno conhecimento, eu conheço e sei que não existe estrutura para que a gente possa trabalhar de acordo com a nossa potencialidade. Temos os piores salários pagos, fazendo um comparativo nacional entre outras polícias estaduais. Temos um déficit que supera 14 mil policiais. Temos viaturas da década de 1990 que não conseguem percorrer nenhum quilômetro sem ter uma pane motora naquela viatura. Temos armamentos dignos, obsoletos, dignos de museus. Temos munições entregues aos policiais já próximas do prazo de validade. 40% dos policiais civis do estado de São Paulo não tem colete balístico. Ora, como que um governo que quer proteger essa mulher vítima de violência não estrutura a sua polícia, que é a principal peça para combater a violência contra a mulher? Então, isso é um pequeno aspecto. Se a Polícia Civil do Estado de São Paulo está dessa forma, claro que eu não posso falar do outro leque do rol de proteção das mulheres, que é um setor multifatorial. A gente fala de várias searas, tanto da seara social, de assistência social, educacional. Eu não posso falar, mas se fizermos um paralelo, que o pilar dos direitos sociais, que é a segurança pública, está desestruturado, está bagunçado, literalmente, por culpa do governo, o que dirá outros direitos sociais que dependem da segurança pública, como educação, como lazer, como os direitos sociais, todos. Então, a saúde. Então, a gente sabe que existe um inadimplemento por parte do governo com a população. Se a Polícia Civil do Estado de São Paulo é vítima desse desmonte e sucateamento, a população do Estado de São Paulo é a vítima primária, porque ela é a destinatária do serviço público. Ai, que triste isso. A gente tem mais uma perguntinha do WhatsApp que eu vou fazer para você. Vamos ver aqui.
da Ana Maria de Curitiba, Paraná. Olá, Abi, doutora Raquel. Boa tarde. A mulher vítima de violência que não tem condições de contratar um advogado pode ir sozinha à Delegacia de Defesa da Mulher ou no Poder Judiciário? Com certeza, ela não só pode, como ela deve ir na Defensoria, no Ministério Público. Só que sabemos, né, dentre as instituições de Estado, a única que está aberta 24 horas e não parou durante a pandemia, isolamento social, é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Outras instituições a gente não consegue nem entrar porque elas não estão com as portas abertas à população. Então, se dirige a uma delegacia de polícia, a uma delegacia especializada de defesa à mulher e retrate a sua situação. Não há necessidade alguma de contratar um advogado para denunciar crimes de violência contra a mulher ou qualquer outro crime. Eu já cheguei a gravar, Raquel, com algumas mulheres que sofreram violência. E é muito triste, né, você ouvir o relato delas, mas de uma certa forma é libertador quando elas conseguem fazer a denúncia, elas conseguem ter uma nova vida, cuidar dos filhos com dignidade, com respeito, com amor. E é bonito da gente ver, porque como as mulheres são guerreiras, e a gente sabe, tá vendo você aí, né, que está representando a gente. Eu queria que você falasse o seu ponto de vista de quando você conhece vítimas e de como isso tem acontecido, de como é ver esse pós-liberdade dessas mulheres. Realmente a gente vê essas mulheres todas como vencedoras. É difícil julgar, a gente não pode julgar, porque cada pessoa sabe a sua situação pessoal. Muitas vezes o que poderia ser algo tão fácil de se libertar para aquela mulher, aquela algema invisível é indissolúvel, então a gente nunca pode julgar as vítimas, a gente não sabe o que se passa no processo, principalmente psicológico, quando aquela vítima é refém daquele agressor. A gente não fala num crime simples, é um crime complexo, em que existe o amor, a dependência emocional e a situação de vítima daquele agressor. Então, realmente, as vítimas, além de proteção do Estado, quando a gente fala do sistema de justiça criminal, há necessidade de uma assistência social, de uma assistência psicológica, de uma assistência familiar, de uma assistência social, que a sociedade acolha aquela vítima. E parabéns para vocês, a imprensa tem um papel fundamental ao deixar a vítima liberta daquele estigma de vítima. Quanto mais as vítimas souberem que a situação é mais comum do que elas imaginam e que elas não precisam se envergonhar, que elas não devem se envergonhar, que elas devem denunciar esses casos, aí sim a gente consegue falar que estamos caminhando e estamos indo para um outro nível. Então, eu agradeço muito o contato e agradeço muito poder falar com vocês e com todas as mulheres e com todos os homens, que os homens não pratiquem crimes dessa forma, porque todos os homens têm mães, têm irmãs, têm esposas, então a gente tem que ter o respeito pelo ser humano. E se esses crimes ocorrem principalmente pela supremacia de força física ou até econômica, a gente tem que colocar ali que, além disso, o que deve reger todas as relações humanas deve ser o respeito. Com certeza, o respeito. E é pouco, né, Raquel? É pouco, é simples e é algo que a gente já devia estar dentro da nossa cabeça desde que a gente nasce. Eu acho que não é possível que as pessoas esqueçam isso no meio do caminho. Eu tenho mais uma pergunta para você, do Marcelo de São Paulo. De qual forma eu posso ajudar a denunciar um vizinho que agride constantemente sua esposa? Obrigado. Você pode ligar diretamente para a polícia, para o 180, que é o crime o canal direto de denúncia à mulher que é vítima de violência, a Polícia Civil do Estado de São Paulo ou do seu respectivo estado, Polícia Militar, Ministério Público, pode denunciar. Muito bom. Raquel, muito obrigada. É muito bom te ouvir. Eu fico orgulhosa como mulher de ter uma pessoa como você falando sobre esse assunto de uma forma tão esclarecedora, né? E dizendo para as mulheres para que elas se libertem, que elas já são guerreiras e que elas não devem temer, né? No sentido de se envergonhar de dizer o que elas estão passando. Porque o pior é continuar vivendo dessa forma, porque ninguém merece. Então seja sempre muito bem-vinda ao nosso programa. Nosso programa está de portas abertas para você, viu? Muito obrigada. E eu agradeço você estar abordando uma pauta tão importante, repetitiva, triste, mas essencial para que as mulheres sejam libertadas desses agressores. Muito obrigada
pela oportunidade de falar com vocês e com certeza conte comigo. Já estou me convidando para o próximo programa. Um beijo para você, bom trabalho. Beijo a todos.